A palestra a seguir tem como finalidade sintetizar os conteúdos estudados ao longo desta semana no curso. Ela será conduzida por Clesivane Nascimento, que é mestranda em Educação, especialista em Libras, graduada em Letras Libras, graduada em Letras Português, professora da Faculdade de Medicina FAESP e ESVAP, graduanda em Fisioterapia e presidente da ONG Ellen Keller no Piauí. Clesilvane também conduz cursos online sobre Libras aplicada à saúde, com o intuito de manter a ONG. Além disso, na sua página do Instagram, ela grava vídeos bem curtos, dando algumas dicas de vocabulários para serem aplicados no dia a dia. A palestrante também nos disponibilizou o e-mail e se mostrou aberta a retirar qualquer dúvida que possa surgir. Então, é só contactá-la através do e-mail. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Clesivane, eu sou professora do curso de Medicina da Faculdade FAESP e ESVAP, no Piauí. Eu sou presidente da Liga Acadêmica de Libras Médica e é um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente falar um pouco sobre a anamnese para os pacientes surdos. Vai estar comigo daqui a pouco a intérprete Iris Maria, ela é intérprete também da Liga Acadêmica de Libras Médica, e a gente vai estar aqui discutindo um pouquinho sobre como fazer essa anamnese ao paciente surdo, de que forma essa anamnese ela tem que ser feita. Para isso, a gente precisa conhecer um pouco sobre o paciente surdo. E aí eu vou estar compartilhando com vocês esse passo a passo. Inicialmente, a gente tem que perguntar o que é a Libras, né? Todo mundo, acredito que muitos já têm curiosidade, alguns já sabem o que se trata, o que significa, embora algumas pessoas ainda falem as Libras. Na verdade, Libras é a sigla referente à língua brasileira de sinais, a nossa língua brasileira de sinais. Cada país tem a sua própria língua de sinais. A nossa, a Libras, ela foi reconhecida por duas leis, né, vigentes, que a gente vai conhecer agora adiante. A Libras é uma língua gestual visual, e essa língua gestual visual, ela faz parte da comunicação com a comunidade surda, no caso, a comunidade surda do Brasil. As leis que reconhecem a língua de sinais são as seguintes: a Lei 10.436, de 2002, e o Decreto 5.626, de 2005. Essas duas leis, elas vieram garantir, assegurar que a comunidade surda brasileira tivesse sua língua de sinais reconhecida. Foi um trabalho árduo, não foi fácil, né? Foi uma luta de muitos anos pelo povo surdo, pela comunidade surda do Brasil. O mundo todo, na verdade, estava lutando por reconhecimento das suas línguas. No Brasil não foi diferente. E com essa lei foi implantada a língua de sinais nos cursos superiores. Inicialmente, 3 cursos superiores, né? Letras Português, Pedagogia e Fonoaudiologia. Em 2005, com o decreto 5.626, o decreto ele veio ampliar, ele veio regulamentar e dizer como que seria feita a expansão da língua de sinais no Brasil. A partir do decreto, também ficou estabelecido que a língua brasileira de sinais, ela não faria parte mais só das licenciaturas, mas também dos bacharelados. E aí entra a parte que nos importa, que é relacionada também à saúde. O decreto ele vai trazer um capítulo específico para dizer como devemos proceder diante do atendimento ao paciente surdo, como nós devemos proceder sobre a língua de sinais. O decreto ele fala desde o acompanhamento do recém-nascido, aliás, antes do recém-nascido, nós vamos ter o acompanhamento pré-natal, o acompanhamento da gestante, a descoberta das perdas auditivas através do teste da orelhinha. Nós vamos ter o acompanhamento fonoaudiológico, vamos ter também o acompanhamento da família e do surdo por uma equipe multidisciplinar. Tudo isso está estabelecido no decreto 5.626. E também, no decreto, consta como deverá ser feito a promoção, a expansão da língua brasileira de sinais, que as instituições públicas e privadas devem promover cursos para que a língua de sinais ela seja realmente a ferramenta também utilizada pelos profissionais da saúde. Com base nisso, a gente vai
ter que conhecer quem é o nosso paciente surdo. Inicialmente, precisamos saber quem é o nosso paciente. Esses 3 termos, eles são muito utilizados quando se fala do sujeito surdo e confundem bastante. É necessário que a gente saiba, conheça cada um deles, para que a gente saiba a distinção de comunicação com cada um. Então, nós vamos ter o sujeito surdo e o deficiente auditivo. Qual a diferença? O deficiente auditivo, eu vou classificá-lo como DA, ele tem uma perda parcial, ele ainda tem resíduo auditivo, ou seja, ele escuta um pouco, ele vai oralizar melhor, porque ele vai usar um aparelho, ele pode fazer um implante, então ele vai reabilitar essa audição. O sujeito surdo, normalmente ele nasceu surdo, é um surdo congênito, ele tem uma surdez profunda, e a comunicação dele é feita de forma sinalizada. Então, esse sujeito, ele vai utilizar a língua brasileira de sinais como forma de comunicação. Eu tenho que saber as formas distintas que eu vou trabalhar com esses dois pacientes, porque o deficiente auditivo, provavelmente eu não vou precisar de uma pessoa acompanhando durante o atendimento médico, durante a consulta, durante a anamnese. Já o surdo, geralmente ele tem a companhia de alguém durante toda a consulta, durante a anamnese, ele vai precisar sempre de uma pessoa. Mas nós vamos conversar sobre isso, de que maneira nós poderemos estar mudando essa forma de comunicação com o sujeito surdo. E o sujeito surdo mudo? Eu devo utilizar? É correto esse termo? Na verdade, o termo surdo-mudo hoje, ele é considerado um termo pejorativo. Ele vem com uma carga histórica muito preconceituosa. Então, é importante que a gente exclua do nosso dicionário ou utilize apenas fazendo referência ao passado. Porque o surdo, eles sabem, eles não são mudos, eles usam outra forma de comunicação. Não é essa língua oral? Não. A língua gestual, mas eles se comunicam. Então, dentro dos termos, é necessário que a gente saiba a forma correta e em que eu utilizo cada um e a forma como eu me comunico com cada um. Surdo em língua de sinais, o deficiente auditivo, muito provavelmente eu vou poder oralizar com ele e, em alguns casos, ele vai aprender a fazer leitura labial. A leitura labial não é geral. Tudo isso foi importante para que a gente possa entender qual a necessidade de, enquanto profissional da saúde, eu preciso conhecer sobre o sujeito, não é só sobre a língua. Eu preciso conhecer a cultura surda, as formas como os surdos utilizam para entender e também interagir com o mundo. Devido a isso, que a gente ressalta a importância da Libras na grade curricular dos cursos da saúde. Então, como eu disse, o decreto ele estabelece que os cursos da saúde, eles tenham a língua de sinais não como obrigatória, mas como uma disciplina optativa. Agora, o que chama a atenção é que de 2005 para cá, nós temos um avanço muito grande em muitas instituições públicas e privadas que estão promovendo a expansão da língua de sinais através de cursos de formação para os acadêmicos e também para os profissionais da saúde. Isso vai impactar muito no atendimento à comunidade surda, que é uma população muito negligenciada em todos os setores, inclusive na atenção básica. Desde o momento em que nós temos o conhecimento básico da língua de sinais, nós não vamos precisar necessariamente da interpretação de uma terceira pessoa, no caso, o intérprete profissional. Isso não quer dizer que o intérprete ele não seja importante. Ele é, sim, importante, ele tem um papel fundamental. Em palestras, ele tem papel importante nas escolas, mas dentro da relação estabelecida entre o paciente e o profissional da saúde, é extremamente necessário que esse profissional da saúde ele consiga se comunicar com o seu paciente sem intermediários. Como eu bem coloquei, muitas vezes quem acompanha o paciente à consulta é alguém da família. Esse alguém da família, é assim que eu faço família, letra F, então essa pessoa da família que faz o acompanhamento, aí eu vou ter o sinal de paciente, eu vou fazer essa configuração de mão, vou trazer em 2 pontos no peito, os 2 pontos da saúde, esse é o sinal de saúde é assim, com esse formato de mão, e aqui nós temos o sinal de paciente. O que significa esse sinal?
Quando eu faço esse sinal apenas uma vez, tocando no meio do peito, eu estou falando sinal de particular. Eu quero que a gente converse em particular. Quando eu toco nos 2 pontos, eu estou fazendo referência à saúde, estou dizendo que a relação entre o profissional da saúde e o paciente é uma relação muito particular, principalmente com relação ao médico. Esse é o sinal de médico. Pode-se usar essa configuração de mão ou essa configuração de mão. Também pode ser utilizada. Nesse caso, é necessário o conhecimento da língua brasileira de sinais para que a gente possa estabelecer essa relação com segurança. Eu uso o sinal aqui de segurança. Confiança é o sinal de acreditar. Aqui nós temos 2 imagens. Uma é um médico que ficou bastante famoso, teve uma semana que ele foi reconhecido no Brasil todo, porque durante o atendimento ele se deparou com um casal surdo. E na hora desse momento, quando eles disseram, eu sou surdo, a primeira coisa que eles vão fazer é isso, eu sou surdo, quando eles estão sem acompanhante, sem um tradutor. E, para surpresa, o médico sabia Libras. Então, quando o médico disse, oi, tudo bem? Como é seu nome? E aí começou a conversação entre eles e ficou bastante conhecido no Brasil todo. Foi bem legal essa participação. No segundo caso, nós temos uma acadêmica da Liga Acadêmica de Libras Médica, isso na época, em 2019. Hoje, ela já é formada, né? Agora médica. Ela estava fazendo atendimento à comunidade, de modo geral, e, de repente, ela se deparou com esse paciente surdo. A equipe ficou impressionada porque somente ela conseguiu conversar com ele, somente ela conseguiu fazer o atendimento. Todos os questionamentos, desde a identificação pessoal até a queixa principal. Tudo isso reflete numa equipe qualificada, profissionais da saúde que têm a noção da língua de sinais. Porque o conhecimento técnico da área, o profissional sabe, o acadêmico está estudando para isso. Nós vamos, então, promover dessa forma a inclusão. A gente vai promover equidade, a gente vai promover a empatia, a gente vai realmente se pôr no lugar dele. Aí entra a escuta qualificada. Quando a gente fala escuta qualificada, se tratando do paciente surdo, muitas vezes as pessoas elas querem associar a palavra escuta só a esse ouvir. Na verdade, essa escuta qualificada, ela vai sim entender o que o paciente está dizendo com a língua de sinais. Nesse momento, eu vou ter uma compreensão mútua do que está sendo dito. Aí sim, eu vou estar utilizando os princípios básicos do SUS. Esse é o sinal de SUS, que é a universalidade, o acolhimento, a humanização, né? A integralidade desse atendimento. Assim, eu vou estar conseguindo me comunicar, conseguindo estabelecer essa relação e aí extrair as informações necessárias desse paciente. Muitas vezes, quando ele vai acompanhado de alguém da família ou quando ele vai acompanhado de um intérprete, muitas vezes esse paciente ele fica retraído, ele fica constrangido de dizer algumas informações, então ele acaba por ocultar, esconder algumas informações. Isso não é bom, porque isso vai implicar no diagnóstico que vai ser traçado. Nesse caso, nós temos que observar o seguinte, dentro da relação construída médico e paciente de confiabilidade, de confidência, de segurança, né? O emissor e o receptor, eles vão estar se comunicando, né? Essa comunicação, ela vai estar sendo feita em língua de sinais. Essa anamnese, ela vai estar adaptada àquele paciente, de acordo com a necessidade dele. Por exemplo, quando eu vou fazer qualquer procedimento com o paciente, é necessário que eu explique para o paciente que aquele procedimento será feito. Olha, eu preciso lhe examinar. Eu tenho que explicar para o paciente. Eu também vou colher as informações. Esse é o sinal de anamnese, letra A, como se eu estivesse fazendo uma entrevista.
Eu vou estar conversando com o paciente, vou estar perguntando para ele questões básicas, conhecer um pouco sobre a identidade dele. Ele vai me dar informações que vão fazer parte do diagnóstico. E a partir dessas informações, eu vou ter um diagnóstico, construir um diagnóstico correto. Muito melhor do que se eu perguntar para alguém da família, que muitas vezes não sabe a língua de sinais, ou quando eu pergunto para o intérprete e que esse paciente ele acaba por ocultar essas informações. Ali não. Ali é o profissional da saúde e o paciente. Essa relação sendo construída, desenvolvida a partir da língua de sinais. Nesse caso, a gente precisa trabalhar a língua de sinais, conhecer realmente a língua de sinais. Para isso, eu trago para vocês o alfabeto manual, embora a língua de sinais não seja só o alfabeto manual. O alfabeto manual, ele faz parte da primeira metodologia. Esse é o sinal de metodologia utilizada com os surdos. Qual é o sinal de surdo? Letra D, do ouvido para a boca. Esse é o sinal de surdo. E é esse o sinal que o paciente vai chegar no consultório e vai dizer: oi, eu sou surdo. Para que você, enquanto acadêmico ou profissional da saúde, você mude a sua forma de apresentação. Você diz: olá, bom dia, boa tarde. Quando o paciente ele faz isso, ele está dizendo assim: mude sua apresentação. Então, eu vou dizer: oi, tudo bem? Como é seu nome? Para que eu faça os sinais da Libras, é necessário que eu conheça inicialmente os formatos de mão. Então, a língua de sinais, ela é organizada em 5 parâmetros. Nós vamos conhecer agora o primeiro deles, que são as configurações de mão. As configurações de mão, elas são só as letras? Não. As configurações de mão, elas são as letras. Eu tenho letras, numerais, e eu tenho formatos de mão diferentes. Primeiramente, a gente vai conhecer o alfabeto manual. Por que a gente vai conhecer primeiramente o alfabeto? Eu vou fazer A, B, C. Porque a primeira metodologia utilizada com os surdos chamava-se datilologia. Quando eu faço isso para o surdo, eu estou dizendo a palavra. Faça a palavra. É uma diferença, existe uma diferença entre o sinal e a palavra. A palavra. Posso fazer assim, mas eu vou perguntar para o surdo o nome dele, ele vai perguntar meu nome, eu vou fazer uma apresentação, então eu vou precisar inicialmente desse nome. Vamos conhecer, então, as letras. Quem já conhece, vai revisar. Quem não conhece, vai aprender. Esse formato de mão é a letra A. É necessário que a gente siga fielmente o formato da mão, porque senão a gente vai mudar o significado do que está sendo dito. A, B, C. Então, a partir de agora, a gente vai treinar cada uma dessas letras. Letra D, letra E, letra F. Depois vocês revisam essas letras. G. Aí eu tenho esse formato de mão, que é o polegar entre o indicador, eu vou fazer isso. É o H. Aqui eu tenho a letra I. Com o mesmo formato de mão em I, eu vou fazer o J. Aí, veja bem, o formato que eu fiz lá no H, eu vou fazer também para a letra K. Só que eu vou fazer um movimento para cima. O H eu fiz um movimento circular e o K eu vou fazer um movimento para cima. Eu tenho a letra L e, na sequência, M, N, O. O mesmo formato de mão que eu utilizei para o H, para o K, eu vou usar para a próxima letra. Eu tenho esse formato de mão, só que a posição que eu vou colocar vai se transformar na letra P. H, K, P. Eu vou fazer o formato de mão que eu já utilizei antes. Eu fiz aqui G, quando eu coloco para baixo eu tenho Q. E aqui eu tenho a letra R. Tenho S, muito cuidado para não confundir com a letra A, letra S à frente. Eu tenho a letra T, tenho a letra U. Na sequência, V, W. Eu tenho X, aí eu vou fazer um movimento, né, desse formato, eu vou fazer um movimento, X,
Y e tenho a letra Z desenhada com o indicador. A letra C, cedilha, eu vou fazer um balanço com a letra C. Quando eu faço esse movimento, eu estou transformando a letra C em C cedilha. Assim como nós temos na ortografia do português, na língua de sinais, quando eu estiver fazendo a palavra, eu também vou seguir a acentuação das letras, das palavras do português. Então, eu tenho o agudo, eu tenho o circunflexo e eu tenho o tio. Por exemplo, quando eu faço a palavra café, eu tenho C, A, F, E, acento. Então, eu coloco o acento logo após eu colocar a vogal. Desse modo, eu aprendi a fazer, vocês vão treinar, o alfabeto precisa de bastante treino para que você domine, você tenha agilidade em fazer uma determinada palavra. Então, ao fazer isso, eu vou estar pedindo muitas informações em datilologia para o paciente surdo. A primeira delas é, qual o seu nome? Então, a frase que eu vou utilizar, qual o seu nome, eu vou usar esse formato de mão, que é a letra U. Quando eu faço da esquerda para a direita, eu estou dizendo, qual o seu nome? Perceba que a palma está para fora. A palma estando para fora, eu estou fazendo referência com quem eu estou conversando. Então, qual o seu nome? Quando eu viro a palma para mim e faço o mesmo movimento, eu estou dizendo o meu nome. Eu não preciso bater no peito, embora alguns surdos ainda batam e façam o meu nome, tudo bem, não tem problema. Mas quando você coloca para frente seu, coloca para dentro meu. Aí nós vamos ter o que vamos chamar do nosso nome na língua de sinais, que é o nosso sinal. Esse sinal, ele é feito por um integrante da comunidade surda. O ouvinte não deve fazer. Então, nós temos que pedir a um surdo que nos batize, dê um sinal para a gente. Por exemplo, meu nome é Clé Vani. Mas, para os surdos, o meu sinal é a letra C e a letra D no braço. É assim que eles me conhecem. Aí você pergunta por quê? Porque o meu nome é Clessivane, o meu apelido é Dani. Então, eu escrevia, alguns surdos viram, então eles disseram, é a professora com as duas letras. Mas o sinal, ele vai ter referência com algumas características particulares sua. Pode ser alguma marca no rosto, cabelo, isso os surdos vão estabelecer. E eles pedem que a gente não esqueça esse sinal. Pronto, perguntei o nome, e ele já me apresentei. Eu vou dar continuidade a esses questionamentos da anamnese, iniciando com a identificação, esse é o sinal, identificação, perceba que aqui eu tenho a letra I. Eu venho na palma da mão, vou colocar batendo o polegar e vou dizer identificação pessoal. Dentro da identificação pessoal, nós vamos ter qual o nome, qual a idade, qual a data de nascimento, onde mora, qual o seu endereço, estado civil, quantas pessoas moram com ele, nasceu em qual cidade. Então, essas perguntas, todas elas eu vou precisar responder em datilologia. Agora, dando continuidade, a gente precisa responder também utilizando números. Quando eu pergunto a idade, por exemplo, eu vou precisar de resposta com números. Aí eu venho com o Y, trago no ombro e vou dar uma riscada aqui no meu ombro e levantando o meu queixo. Nesse momento, eu estou dizendo, qual a sua idade? Qual a sua idade? O surdo vai responder, então, com os numerais. Vamos aprender os numerais. Eu tenho esse sinal para número. Percebam que aqui é a letra S. Mas quando eu trago aqui para o peito, eu estou fazendo um sinal. Esse sinal é número. Detalhe, eu não posso confundir colocando a palma para baixo. Porque se eu colocar a palma para baixo, eu estou dizendo taquicardia. Não estou dizendo mais numeral. Numeral, a palma é para cima. Aí eu venho 0. Aí você pode dizer, mas não é a mesma letra O? Mas aqui eu estou falando de números, o contexto é que determina. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha o formato do 7. 8 é a mesma letra S, só que aqui eu estou falando de numeral, faço uma leve balançadinha na mão, então eu tenho 8. E aqui eu tenho 9.
Quando eu perguntei para o paciente qual a sua idade, ele vai responder. Vou responder a minha idade, 43. 43. Perceba que eu coloco cada número no espaço. Vou perguntar um determinado ano. Qual foi o ano que você nasceu? A gente vai aprender agora. Mas eu vou colocar um ano qualquer só para você entender a colocação das numerações sempre do lado oposto. Então, aqui eu vou colocar 1984. Eu venho com o número do lado oposto, 1984. Isso vai ser importante porque, a seguir, eu vou aprender, vou perguntar para esse paciente, antes de eu chegar na queixa principal, claro, eu vou fazer todo esse questionamento da identificação dele. Quando eu pergunto o endereço, eu vou fazer isso aqui. Qual o seu endereço? Ele vai fazer a palavra, rua, avenida, vai escrever, vai fazer aqui a datilologia. Aí eu venho, qual é o número, a palma para cima? Qual é o número da sua casa? Qual é o número da sua casa? O surdo vai lá responder, então ele coloca um número qualquer, vou colocar aqui 24, 4, 8. Coloquei números repetidos, aproveito para colocar a questão do número, assim também como as letras. Quando eu tenho uma letra repetida, eu faço um leve movimento, LL, para eu mostrar que aquela letra foi repetida. Quando eu tenho um número repetido, eu faço um leve movimento. Eu fiz 24, 4, 8, para mostrar que aquele número 4, foi repetido. A idade já apresentei para vocês. E agora, eu preciso do contato de alguém desse paciente. Então, eu vou dizer assim, ou até dele mesmo, para que eu converse com ele por mensagem. Se esse surdo ele souber ler, ele tiver algum nível de escolaridade, ele vai saber escrever e lhe responder também, responder através de mensagem. No entanto, eu quero chamar a atenção que muitos surdos, infelizmente, não são alfabetizados. A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Talvez ele vai utilizar a videochamada, que futuramente nós vamos ter muito a questão da telemedicina, o atendimento do surdo por videochamada. Então, a gente vai ter a videochamada. Então, eu tenho que aprender o sinal de WhatsApp. Eu vou fazer a letra A e vou fazer o W. E eu vou fazer esse movimento aqui na mão. Eu estou pedindo o número do WhatsApp. Número do WhatsApp. Também, dentro desse questionamento da identificação pessoal, eu preciso saber do meu paciente a data de nascimento dele. Então, essa data de nascimento, ela vai compor um vocabulário bem extenso que vocês vão precisar. Não dá para aprender tudo hoje. São muitas informações para um momento só. Eu quero que vocês fiquem com vontade de aprender. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte. Aqui eu vou dizer dia. Aqui eu vou dizer, eu tenho que dizer mês. E aqui eu tenho que dizer ano. Para isso, eu vou ter um vocabulário muito grande. Eu vou dizer dia em que você nasceu. Dia, nascimento. O sinal de nascimento é o mesmo que simula o sinal de parto. E nós vamos fazer isso aqui. Nascimento. Agora, eu posso usar outras duas formas de perguntar a data de nascimento. O dia do aniversário. Então, o indicador, ele vira aqui a vela do bolo. Eu tenho o dia e trago também o sinal de idade. Pronto, perguntei o dia do aniversário, a data de nascimento completinha. Agora, a resposta, eu vou ter que lembrar os numerais, porque eu vou dar a resposta em número. Eu vou ter que lembrar o sinal de mês, que eu vou fazer a letra A e a letra G, mês. E eu vou ter que lembrar os meses em libras e o ano, que também vai ser resposta em numeral. Rapidamente, eu vou falar os meses para que a gente possa dar uma resposta também utilizando em libras os meses do ano toda sinalizada. Então, nós temos aqui o mês de janeiro, é só a letra J, fevereiro é só o F, aí eu tenho março, é M e C cedilha, abril eu tenho aqui a letra A, maio eu vou fazer a palavra maio, junho, com a configuração de mão em U, eu vou fazer a fogueirinha de junho, julho eu vou fazer o J e o L,
Lembrando que nós poderemos ter variação dependendo de cada região. Aqui eu estou falando da sinalização usada no Nordeste e no Piauí. Agosto, A, G. Setembro, eu vou fazer esse formato de mão, vou abrir e fechar, que tem referência com o 7 de setembro. Abrir, fechar, setembro. Outubro, novembro, dezembro. Eu vou compor, então, com ano. Agora, vejam como é que o surdo responderia a data de nascimento. Ele vai dizer o dia do meu aniversário. Eu vou dizer uma data e vocês vão tentar decifrar. Não vou dar a resposta agora. Bom, eu compus aqui um número, eu compus aqui uma data. Depois vocês me respondem o que foi que eu disse. A partir daí, eu vou começar outro vocabulário com esse paciente. Eu preciso não só saber os dias, os meses e o ano, mas eu também vou ter que saber referências de tempo. Quando eu pergunto para o surdo algo relacionado ao passado, quando eu digo para o surdo a próxima consulta, eu tenho que me referir ao futuro, F, ou a letra D, depois. Quando eu vou falar de pré-natal, eu vou usar o sinal de antes, aqui, embora em outro contexto isso aqui vai ter um sinal para atrasado, mas a gente tem que ter cuidado com o contexto. Mas se eu faço o sinal de nascimento, eu tenho aqui o sinal de pré-natal. Porque aqui eu tenho gravidez, eu posso fazer também isso, mas aqui, sinal de nascimento. Tudo isso vai fazer parte agora da próxima etapa, quando eu for falar da queixa. Por quê? Antes de falar da queixa, eu preciso conhecer o histórico familiar desse sujeito. Nesse histórico familiar, eu vou ter que saber mãe, pai, filho, irmãos e avô. Principalmente aquele núcleo que forma a família. Por exemplo, eu primeiro tenho o sinal aqui de mulher, e tenho o sinal de homem. Quando eu faço mulher, eu venho com a bênção, eu tenho mãe. Quando eu faço o sinal de homem e venho com a bênção, eu tenho pai. Agora, filho, como é que eu faço? Eu coloco a mão em cima do peito, do lado oposto, não importa a mão que você faça, também preciso esclarecer que você vai descobrir qual é a mão que você domina. Não necessariamente a mão canhota ou destra, você vai descobrir qual é a mão que você sinaliza mais confortavelmente. Quando eu coloco do lado oposto e eu puxo, eu tenho o sinal de filho. Por que é o sinal de filho? Porque tem a ver com a amamentação. Então, aqui eu tenho filho. Quero marcar o gênero desse filho, eu quero dizer que eu tenho tantos filhos. Eu vou fazer o sinal de filho, coloco mulher ou coloco homem. Como é que o surdo diria isso? Quantos filhos ele tem? Se ele vem e faz isso, eu tenho 4. Em seguida, ele faz filhos. Aí vem com 4. Faz isso e faz isso. Distribuiu aqui. Então, ele está dando a resposta, ela está dando a resposta, a surda, o surdo está dizendo, olha, eu tenho 4 filhos. São 2 meninas e 2 meninos. Ele vai estar dando essa resposta usando a outra mão aqui com o numeral. Além disso, que também faz parte do núcleo familiar, a gente tem o sinal de vovô e vovó. Do mesmo jeito, eu vou usar a marcação do gênero para dizer homem, para dizer mulher. Vovó, muitas vezes a avó é que cuida daquela família, então é preciso que eu conheça também, muito importante esse sinal. E aqui eu tenho o sinal de vovô. Também vamos ter o tio, que o gênero eu também vou marcar a tia, tio. E aí a gente também tem dentro dessa família, muitas vezes, uma figura de um padrasto e de uma madrasta. Como é que eu diria padrasto e madrasta? Eu vou dizer mãe, 2. E eu vou dizer pai, 2. Pronto. Agora, eu quero conhecer, falei dos sinais de família, eu tenho que fazer a pergunta: as pessoas moram com você?
Aí eu venho com a mão fechada aqui em A, coloco nessa posição. Eu posso soltar pelo indicador ou eu posso soltar pelo dedo mindinho. Então, aqui eu digo quantas ou quantos. Aí venho com sinal de pessoa. Quantas pessoas moram junto com você? Eu não precisei junto com você, não preciso. Eu só preciso assim, quantas pessoas moram com você? À medida que eu faço isso, a resposta vai ser: moram 5, moram 4, moram 3, eu moro sozinho. Sozinho, eles vão usar o indicador e fazer um círculo pequeno aqui. Cuidado para não fazer um círculo grande, porque se eu faço um círculo grande, eu já estou dizendo nós. Aqui eu estou dizendo sozinho. Uma vez que ele diz esse número, de acordo com a cultura surda, eles vão dizer quem são cada uma dessas pessoas. Olha, mora comigo 4 pessoas. Essa aqui sou eu. Aqui, a minha mãe. Aqui, o meu pai. Aqui, a minha filha. Pronto, ele disse para você quantas pessoas moram. Aí eu tenho outras perguntas para fazer. Como é o nome da sua mãe? Como é o nome do seu pai? Eu quero saber o nome. Aí eu faço o sinal de filho. Como é o nome dos seus filhos? Ele vai dizendo, aqui é a Maria, aqui é o João, aqui é o José. Pronto, ele disse o nome dos filhos. Aqui ele vai dizer a idade, olha, tem 7 anos. Aqui tem 8, aqui tem 5 anos. Tudo isso nós vamos estar acolhendo dentro dessa anamnese, por isso que ela vai ser um pouquinho mais demorada. Conheci o contexto familiar, é necessário que eu também conheça essas abordagens, que eu poderia ter feito lá no início, que são as saudações. Quando eles chegam para mim e dizem bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, a gente precisa conhecer esse vocabulário de saudações, dos cumprimentos, porque vai ser a primeira coisa que o seu paciente vai fazer quando ele entrar no seu consultório. Eu fiz aqui um quadrado representando a sala e eu fiz o sinal de entrar no consultório. Consulta. Eu posso usar o sinal de combinar com o médico. Combinar com o médico, eu posso usar o significado de consulta. Bom dia. Isso vai mudar completamente a relação com o sujeito surdo. Boa tarde. Boa noite. Uma mão vai cobrir a outra. Tudo bem? Antes, o tudo bem, ele era feito assim, o bom e aqui o sinal de tudo bem. O oi, que é o mais simples de todos, você vai fazer a letra O e a letra I e vai fazer oi, tudo bem? E por último, eu vou dizer prazer em conhecer você. Aí eu venho com a mão no meio do peito, faço um movimento circular, em seguida eu venho com o número 4, ó, batendo aqui, conhecer você. A partir daí, fiz toda essa investigação, cumprimentei, perguntei o nome, sei quantas pessoas tem na família. Eu vou ter outras informações dentro dessa anamnese que não daria tempo a gente ver tudo hoje. Os antecedentes patológicos, né? Os antecedentes familiares, conhecer um pouco sobre essas doenças da família. Se essa família ela tem alguém na família, né? Eu vou fazer o sinal de passado, família, aí eu venho com o sinal de doenças, como, por exemplo, as mais, vamos citar algumas principais. Alguém teve câncer? Alguém teve câncer? Quem teve câncer na família? Diabetes. Antes era usado o sinal de açúcar. Hoje, o sinal de diabetes é feito com a letra D no pulso. Hipertensão. Tem alguém na família com hipertensão? A gente vem. Eu vou colocar a mão aqui no braço, vou fazer como se eu estivesse preparando para aferir e vou fazer uma elevação para dizer que está alta. Porque quando eu faço que estou aferindo,
e eu coloco para baixo, eu estou dizendo que ali eu tenho uma pressão baixa. Quando eu faço isso e eu coloco para cima, eu estou dizendo que está alta. Quando eu faço aferindo e eu faço esse sinal, eu estou dizendo que está normal. Porque não adianta eu vir com valores 12 por 8. Não adianta eu explicar, fazer essa explicação para o surdo. É necessário que eu use essas sinalizações. Não é subestimando a inteligência deles, de forma nenhuma. São muito inteligentes. No entanto, alguns surdos não são escolarizados, alguns surdos são analfabetos, alguns surdos não têm sinalização. Até a Libras eles estão em processo de aprendizado. Por isso eu preciso ter todo esse cuidado com relação a esse vocabulário. Eu tenho que adequar o meu vocabulário que seja compreensível para ele. Eu também posso perguntar para esse surdo, essa surda, as doenças que aconteceram na infância. Aí eu faço como se estivesse tocando na cabeça de 3 crianças, para dizer crianças, infância. Eu faço esse sinal para adolescente, jovem, né? E aí eu posso usar esse sinal para agora, adulto. Faz aqui como se eu estivesse medindo a minha altura para dizer o sinal de adulto. E aqui eu também já tenho um sinal para vovô, usei na família, mas posso usar para idoso. Bom, mediante essa investigação, eu vou perguntar os hábitos de vida desse paciente. Então, eu vou perguntar como é sua vida? Fale, explique sua vida. Inúmeras perguntas que eu posso fazer para ele. Também não daria tempo fazer detalhado. Eu vou perguntar sobre trabalho, eu vou perguntar se bebe, vou perguntar se fuma, se utiliza alguma droga. Aí tem vários tipos de drogas que a gente vai estar detalhando. A gente vai perguntar se faz algum tipo de atividade física, sobre a alimentação. Só sobre a alimentação demoraríamos um tempo para perguntarmos sobre a alimentação. Mas também a gente vai, depois que fez toda essa abordagem, toda essa conversa sobre a vida do paciente, a gente agora tem toda uma noção do histórico aproximado de vida desse paciente, tudo em língua de sinais, da mesma forma que eu faria com o ouvinte na língua oral, eu faço com língua oral, eu faço com o surdo na língua de sinais. Eu só posso dizer para vocês que é muito gostoso, é muito prazeroso, é tranquilo, porque quando eu domino esse vocabulário, pronto, acabaram-se os medos. E é uma pessoa que está precisando ali de atenção. Para quê? Para que tenha cuidado, prevenção e, quem sabe, o tratamento sobre aquela doença que ele já chegou trazendo para mim. Então, tudo isso precisa ser dito utilizando a língua de sinais. Muito fácil quando a gente conhece a língua de sinais, por isso recomendo aprofundar o conhecimento. Aí nós vamos chegar no vocabulário, no contexto da saúde. Esse contexto que é muito amplo. Então, aqui não dá também tempo para que a gente veja que é só para dar o gostinho, para a gente querer mais. A queixa principal, como é que eu trato a queixa principal? Então, o paciente vai dizer para mim o que ele está sentindo. Eu faço esse formato de mão, trago para o peito e faço isso. Só que eu pergunto, com o indicador e o polegar, o quê? O que você está sentindo? Embora eu não faça essa pergunta para o paciente ouvinte, eu vou perguntar o que trouxe você aqui. O que trouxe você aqui? Essa pergunta eu não vou usar dessa forma para o sujeito surdo. Para o sujeito surdo, eu já tenho que ser direto e dizer o que você está sentindo. Aí ele vai dizer, olha, eu tive febre. Então, faz aqui, febre. Eu estou com dor. Letra F, dor. Eu vomitei. Aí você vem com a letra S, coloca à frente da boca e faz isso. Vomitou. Diarreia. Ele vai colocar a mão em cima do umbigo e vai colocar muitas vezes. Porque quando ele coloca isso, ele está dizendo apenas que fez normalmente. Agora, quando ele faz com um movimento repetitivo, ele está dizendo que fez muitas vezes. E aí ele já caracteriza a diarreia. A tontura, e aí vamos ter o desmaio que a gente vai virar a mão.
como se aqui a pessoa caiu. Dentro dessa queixa, não é só a queixa, claro, mas eu vou ter que perguntar quando começou. Entra novamente a numeração, as datas e a marcação de tempo. Quando começou, a intensidade. Diante de tudo isso, eu também vou fazer algumas orientações para que esse paciente, sobre o uso de medicamentos, né? Alimentação, tudo isso eu tenho que saber o que foi que ocasionou nessa queixa. Bom, o paciente disse que está com febre. Hoje, você sentiu febre? Hoje? Aí eu posso, sim, explicar com o indicador o termômetro. Já, termômetro, quanto? 38, para eu dizer, 38 graus. Aí eu vou dizer baixa, e vou dizer alta, e vou dizer normal. Imagine o quanto isso é importante para uma mulher com seu bebê, uma mulher surda, que vai estar lá com seu bebê, e o bebezinho está com febre. Para você explicar, dar as orientações, por exemplo, para essa mãe, com relação ao medicamento, que é o antitérmico, que vai passar, vai diminuir, esse aqui é o sinal de sumir, mas vai diminuir, vai baixando, né, a febre. A dor, como que eu caracterizo a intensidade da dor? Nós temos a escala, né, para o paciente dizer o quanto que está doendo. Essa intensidade vai ser feita com a expressão, está doendo, mas está doendo muito. Ele não tem como expressar isso pela voz, mas ele vai expressar mostrando no rosto essa dor e com o movimento ativo. Da mesma maneira, o vômito, aquele vomitou, mas aquele vomitou repetidamente. Foram muitas vezes. Começou quando? Começou sentir quando? Foi ontem? Foi hoje? Ah, não, foi de madrugada. Tudo isso vai ser muito importante. Aí temos a diarreia. Comida, você comeu o quê? Olha o que de novo. Comeu o quê? Para eu poder entender o que foi que ocasionou. Pode ser uma infecção? Tontura. Eu tenho que explicar que existe uma diferença da bebida, tontura da bebida, ou uma tontura causada, por exemplo, pela labirintite. Aí eu tenho o L balançando. E eu também tenho que saber o que foi que ocasionou para esse desmaio. Bom, existem mais queixas, existem mais explicações, existem mais orientações, como eu disse. Prevenção, aí eu vou usar esse sinal, o Y, e vou afastar do rosto, não tenho que fazer isso, porque senão vou estar errando o significado, eu faço isso, afastando. Isso aqui é prevenção. Isso aqui, letra T, tratamento. E aqui eu tenho os sintomas. Tenho o sinal de medicamento, remédio. Tenho o sinal de cirurgia. E aí eu vou conversando, investigando com esse paciente também sobre esse histórico de vida, de saúde, de doenças que ele tem, para que eu possa compreender o motivo da queixa, para que eu possa indicar quais os exames. Só de exames existe uma aula só para isso, só dos exames que vão ser solicitados, sejam eles, né, os hemogramas, ou seja, de imagem, como raio-x, ressonância. Aí eu tenho aqui, ó, ultrassom, seja mamária, pélvica, tudo isso precisamos estar orientando, para que depois eu explique sobre o diagnóstico. Depois desse diagnóstico, vamos trabalhar com o tratamento, né? E a cura. A cura, eu uso o sinal de sumir dentro da saúde. Quando eu uso isso, eu trago para o paciente realmente que esse tratamento fez efeito, tá certo?
Pessoal, então é isso. Nós temos muitas informações, então a Liga vem trabalhando nesses 4 anos, a Liga Acadêmica de Libras Médico do Piauí, vem trabalhando com a comunidade surda, vem estudando, vem pesquisando, adaptando. Nós não criamos sinais, a gente busca nos órgãos que dão orientações sinais já registrados, que é a TV Ines, né? E aí nós temos a TV Ines como referência no Se Liga em Saúde, e também temos os dicionários que já têm sinais registrados para que a gente possa estar utilizando. E a nossa Liga lançou ontem o livro, que em breve vai estar disponível. Esse livro ele foi produzido justamente na prática médica, onde tudo isso que eu estou falando para vocês está registrado aqui, já tudo sinalizado, e que futuramente nós teremos eles todos em GIFs, QR Code, para que você veja o sinal corretamente. Eu quero agradecer o convite, quero parabenizar a iniciativa do IFMSA, do Rio de Janeiro, pela iniciativa do curso, e contem comigo quando precisarem, né? Eu estou muito feliz e eu espero que vocês treinem e tenham colaborado bastante com vocês. Com isso, eu encerro a minha fala com um pensamento bem interessante que a gente precisa levar para a vida. Quando eu aceito a língua de outra pessoa, eu aceito a pessoa. Quando eu rejeito a língua, eu rejeitei a pessoa, porque a língua faz parte de nós mesmos. Quando eu aceito a língua de sinais, eu aceito o surdo. E é importante ter sempre em mente que o surdo ele tem o direito de ser surdo. Nós não devemos mudá-los, devemos ensiná-los, ajudá-los, mas temos que permitir-lhes ser surdo. Muito obrigada. Eu espero ter contribuído com vocês e até a próxima.